Os dinossauros dominaram a Terra por 160 milhões de anos. Parecia que nada os tiraria do topo da cadeia alimentar. Mas um dia, seu mundo foi destruído por uma rocha gigantesca, do tamanho do Everest, vinda do espaço. Essa é a história de como a era dos répteis antigos chegou ao fim. Terra, 66 milhões de anos atrás, fim do período Cretáceo, da Era Mesozoica. As partes do antigo supercontinente Pangeia já estavam quase totalmente separadas. O planeta tinha uma aparência bem parecida com a atual, mas não era exatamente igual. As Américas do Sul e do Norte já estavam divididas. África, Austrália e Groenlândia já tinham o formato que conhecemos hoje. Enquanto isso, os contornos da Europa e da Ásia ainda estavam se formando. Com cadeias de montanhas surgindo na Sibéria, Mongólia, nos Andes e na Cordilheira, os continentes estavam em plena formação. O clima da Terra mudou diversas vezes ao longo desse tempo, e no final do período, o planeta estava relativamente frio. Calotas de gelo já cobriam os polos. Os invernos estavam mais rigorosos. Em alguns lugares, a temperatura caía abaixo de -10 graus Celsius e chegava a -45 em regiões como Alasca. Mesmo assim, o mundo ainda era mais quente do que hoje. A vegetação densa cobria a superfície dos continentes. Foi durante esse período que surgiram as plantas com flores. Coníferas, ginkgos e outras árvores das eras anteriores formavam florestas densas, mas agora se misturavam com nogueiras, freixes e faias parecidas com as de hoje. As folhas que caíam dessas árvores enriqueciam o solo e o tornavam mais fértil para novas plantas e ervas. Com o surgimento das flores, os insetos também precisaram evoluir. Borboletas e abelhas começaram a voar, espalhando pólen pelas florestas. Frutas com sementes passaram a surgir das flores polinizadas, alimentando muitos animais, inclusive aves. Esse avanço impulsionou a evolução de alguns dinossauros herbívoros e também de várias espécies de mamíferos. O número de carnívoros, mamíferos ungulados, insetívoros e até primatas aumentou bastante nesse ambiente tão favorável. Claro, eles ainda não eram tão grandes quanto os de hoje. A maioria dos mamíferos era formada por pequenos roedores. Um exemplo curioso é o esquilo dente de sabre. Na Argentina, foi encontrado o crânio fossilizado de um pequeno mamífero, com cerca de 20 centímetros de comprimento. Seu nome científico é Granodioropus dentiacudus. Tinha um focinho alongado e dentes compridos, e provavelmente se alimentava de insetos. Mas também já havia mamíferos maiores. Em Madagascar, por exemplo, foram encontrados restos de uma enorme marmota chamada Vintana certícia. Esse animal herbívoro era bem diferente das marmotas atuais. Tinha cristas ósseas de cada lado do crânio, como proteção, e um olfato extremamente aguçado. Pesava cerca de 9 quilos e era 3 vezes maior que uma marmota moderna. E mesmo assim, os dinossauros ainda eram o auge da evolução pré-histórica.
estavam no topo da cadeia alimentar. Milhares de espécies de todos os tamanhos viviam em todos os continentes. Um dos menores era o Ogdenavis congresi. A cabeça desse réptil minúsculo media apenas 14 milímetros, incluindo o bico. Infelizmente, ainda não foram encontrados seus ossos do corpo, mas pelo tamanho da cabeça, ele provavelmente era menor do que um beija-flor. E no outro extremo do tamanho estava o gigantesco alamossauro. Segundo algumas estimativas, foi o maior animal que já viveu na Terra. Com 29 metros de altura, 38 toneladas de peso e uma cauda que media 12 metros. Faltam 5 horas para o impacto. Era mais um dia comum na vida dos dinossauros. Filhotes e adultos seguiam com suas rotinas normais, forrageando, caçando e convivendo com a natureza ao redor. Um grupo com cerca de 50 alamossauros rumava para a península de Yucatán em busca de vegetação fresca. Esses gigantes herbívoros precisavam comer até 1 tonelada de plantas por dia. Às vezes levavam dias para devorar todas as folhas de uma floresta inteira. Por isso, levavam uma vida nômade. Enquanto isso, um tarbossauro adulto, predador de porte médio, vagava pelo território que hoje corresponde à Mongólia e à China. Estava faminto e saiu em busca de uma presa pelas planícies alagadas. Esses locais eram ótimos para caçar. Animais de médio porte e pequenos dinossauros vinham beber água, facilitando o trabalho do caçador. O tarbossauro andava sobre 2 patas traseiras. Tinha braços curtos com apenas 2 dedos, mas com garras longas, úteis para agarrar presas ou pescar. Sua arma principal, no entanto, eram os dentes, cerca de 60 deles, longos, afiados, alguns medindo até 8 centímetros. Faltam 3 horas para o impacto. Na América do Norte, um paquicefalossauro adulto também seguia com seu dia. Esse dinossauro media 4,5 metros de comprimento, pesava em torno de 450 quilos e era bem imponente. Seu crânio era protegido por uma cúpula óssea de 25 centímetros de espessura. Essa estrutura servia como escudo, absorvendo impactos durante combates. Além disso, ele tinha projeções ósseas na parte de trás da cabeça e pequenos espinhos no focinho. Embora fosse em sua maioria herbívoro, comia folhas, sementes e frutas. Parece que também incluía carne em sua dieta. Caçava pequenos anfíbios, invertebrados e talvez até filhotes de dinossauros. Enquanto isso, uma fêmea de anquilossauro estava em busca de comida. Essa criatura parecia uma quimera de pesadelo. Tinha o tamanho de um rinoceronte, ou até de um elefante africano adulto. Seu corpo era coberto por uma couraça óssea poderosa, e na ponta da cauda carregava uma massa óssea pesada, parecida com um porrete, apesar da aparência ameaçadora. O anquilossauro era totalmente herbívoro. A cauda servia apenas como proteção contra predadores ou outros dinossauros canibais. Faltam 10 minutos para o impacto. Um asteroide gigante se aproximava da Terra. Em poucos minutos, 75% de toda a vida no planeta seria exterminada. Esse seria o evento de extinção Cretáceo-Paleógeno. Em 1980, cientistas apresentaram a hipótese de que o impacto de um asteroide foi o responsável pela grande extinção. Eles descobriram níveis anormalmente altos de irídio em camadas de argila com 66 milhões de anos, espalhadas por todo o planeta. O irídio é um metal muito raro na Terra, mas comum em certos tipos de asteroides. Por isso,
é chamado às vezes de metal espacial. A conclusão foi clara: esse metal veio de fora, trazido por um corpo celeste que colidiu com a Terra. 10 anos depois, outra equipe de pesquisadores localizou o ponto exato do impacto. Uma imensa cratera de 180 quilômetros de diâmetro foi descoberta na península de Yucatán. Recebeu o nome de Chicxulub. Sua idade coincide com o desaparecimento dos dinossauros. E quanto mais próximo do centro da cratera, maior a concentração de irídio. À medida que se afasta, os níveis desse metal diminuem. Além disso, foram encontrados 25 mil fragmentos fósseis de animais em pedreiras de Nova Jersey. Esses animais morreram exatamente no dia do impacto, ao final do período Cretáceo. Mais uma evidência clara do evento de extinção em massa que se seguiu. Faltam 2 minutos para o impacto. Uma rocha de 10 quilômetros de largura, pesando trilhões de toneladas, entrava na atmosfera terrestre. A gravidade aumentava a velocidade do objeto de forma exponencial. Em segundos, ele atingia 20 km por segundo. Como um pistão, o asteroide comprimia colunas de ar de 20 km, uma após a outra. O atrito, junto à compressão do ar, fazia o asteroide esquentar até dezenas de milhares de graus Celsius, mais brilhante que o Sol. O céu se iluminou com uma luz ofuscante. O asteroide colidiu com o Golfo do México, próximo à costa norte da península de Yucatán. A energia liberada no impacto foi equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. Em um segundo, o asteroide penetrou 20 quilômetros na crosta terrestre. A Terra inteira tremeu. Só para comparar, a erupção do vulcão Krakatoa no século XIX rompeu os tímpanos de metade da tripulação de um navio que estava a 70 quilômetros de distância. O impacto do asteroide foi 1 milhão de vezes mais poderoso. Ondas de choque foram lançadas em todas as direções, mais rápidas que o Sol, tão fortes que arrancaram a pele de animais vivos, os lançaram para o alto, giraram seus corpos no ar e esmagaram tudo pelo caminho, mesmo a centenas de quilômetros do centro da explosão. Até os dinossauros mais pesados voaram como balões. O tiranossauro sofreu uma compulsão violenta. Morreu instantaneamente. A onda de choque continuou. Deu voltas ao redor do planeta. Mas antes de atingir o tiranossauro, o impacto já havia destruído a manada de alamossauros. Eles estavam pastando perto do local da queda. Não conseguiram escapar do calor indescritível. Tudo foi reduzido a cinzas. A passagem do asteroide pela atmosfera causou incêndios colossais. A floresta pegou fogo instantaneamente. Não houve chance de sobrevivência. E então, o impacto arrancou 15 trilhões de toneladas de rochas da crosta terrestre. Parte desse material foi lançada ao espaço. O restante, incluindo blocos do tamanho de casas, caiu de volta à Terra. Logo depois, uma tsunami gigante surgiu no oceano. Sua altura ultrapassava 100 metros. Para você ter uma ideia da força dessa onda, compare com a tsunami do Japão em 2011. Lá, as ondas tinham cerca de 10 metros. Mesmo assim, causaram destruição enorme em toda a região. Agora imagine uma onda 10 vezes maior, que invadiu milhares de quilômetros terra adentro. Inundou quase todo o território do futuro Estados Unidos. Vestígios dessa tsunami chegaram até Dakota do Norte.
Mas a catástrofe se aproximava a cada minuto. O impacto do asteroide desencadeou uma série de terremotos terríveis, com magnitude de até 11,2 na escala Richter. Isso é cerca de 50 vezes mais forte que o maior terremoto registrado pela humanidade. O terremoto chileno de 1960, o maior já documentado, teve magnitude 9,5. Aumentar essa escala em um ponto representa cerca de 30 vezes mais energia liberada. O planeta inteiro tremeu tanto que todos os vulcões do mundo despertaram e começaram a entrar em erupção, pois essas partículas começaram a cair de volta à Terra. O atrito dessas partículas com o ar causou um enorme aumento da temperatura. Uma gigantesca nuvem quente de poeira se espalhou pelo planeta, queimando tudo o que encontrou pela frente. Ela avançava a uma velocidade de 18.000 km/h. Na Mongólia, a temperatura chegou a 150 graus Celsius, 1h30 após o impacto. O inverno do impacto começava. Quase toda a vida foi exterminada. Logo depois, a temperatura começou a cair rapidamente. Veio uma chuva ácida, que inundou a Terra. Isso porque centenas de bilhões de toneladas de compostos de enxofre foram lançados na troposfera junto com os detritos. Por semanas, a chuva de ácido sulfúrico caiu do céu, envenenando solo e águas. Uma densa camada de poeira, cinzas e fuligem envolveu o planeta, bloqueando luz e calor. Mesmo ao meio-dia, estava tão escuro quanto à noite. A temperatura despencou 28 graus Celsius. O inverno do impacto estava instaurado. Não havia alimento para os dinossauros. Incontáveis animais morreram de fome. Mas há quem acredite que alguns ovos de dinossauro ficaram enterrados intactos no subsolo e que filhotes conseguiram nascer. Surgiram pequenos grupos de dinossauros, aqui e ali, mas o frio intenso, a fome e as doenças contribuíram para o desaparecimento final da espécie. A era dos dinossauros chegou ao fim. Começou a era Cenozoica. As nuvens de poeira se dissiparam ao longo de décadas. O calor e a luz solar voltaram a alcançar a superfície da Terra. A natureza ressurgiu da cinza. Primeiro, grandes cavalinhas e samambaias cresceram novamente. Logo depois, as plantas com flores e gramíneas voltaram a dominar. Outros animais, que haviam sido dominados pelos dinossauros durante milhões de anos, estavam prontos para avançar nessa nova era. Os mamíferos. Alguns sobreviveram ao desastre em tocas subterrâneas. Outros ficaram nas árvores. Eles já estavam bem adaptados às condições extremas e eram capazes de se reproduzir rapidamente e consumindo pouco alimento. Tinham tudo para prosperar na terra renovada. O sucesso da evolução dos mamíferos levou ao surgimento do Homo sapiens.
o ser humano que hoje domina o planeta. Mas ainda estamos longe de alcançar o recorde dos dinossauros. Foram 160 milhões de anos de domínio na Terra. Só o tempo dirá se nós, humanos, vamos conseguir governar o planeta por tanto tempo assim. A história da vida na Terra é cheia de mudanças imprevisíveis. Cabe a nós cuidar do planeta e aprender com o passado para garantir um futuro. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer descobrir mais sobre os segredos do nosso mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!